E hoje nós consideraremos apenas um versículo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, versículo 6 do capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Eu vou reler, irmãos, o versículo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Meus irmãos, aqui e ali, em várias oportunidades, eu tenho chamado a atenção dos irmãos para as vantagens da pregação expositiva sequencial. Não apenas tive a oportunidade de estudar o assunto da pregação, de uma perspectiva bíblica reformada com os irmãos por vários meses, mas ocasionalmente, em exposições bíblicas, eu tenho procurado ressaltar as enormes vantagens que esse método de pregação expositiva e sequencial traz como vantagens tanto para o pregador como para os irmãos e irmãs que são expostos ao anúncio e à pregação do Evangelho. A pregação expositiva e sequencial, ela tende a produzir maior fidelidade ao texto bíblico, porque se propõe a expor o texto. A pregação expositiva e sequencial favorece que se dê atenção devida ao contexto. Ela tende a conferir maior autoridade ao pregador, porque a autoridade do pregador advém da sua fidelidade à pregação da palavra de Deus. Ela é proporcional à medida em que a intenção do Espírito Santo é refletida na pregação da palavra. Ela favorece o crescimento do pregador e da própria congregação, que são continuamente conduzidos à palavra de Deus, e somos obrigados a considerá-la e apreciá-la no seu devido contexto. E ainda, entre várias outras razões ou vantagens que poderíamos enumerar, a pregação expositiva e sequencial da Bíblia, dos vários livros da Bíblia, traz ainda a vantagem de nos permitir expor a Bíblia, pregar a Bíblia com equilíbrio, conferindo proporção legítima e adequada e bíblica à nossa pregação. Isso nos permite ainda anunciar todo o conselho de Deus na justa medida em que o conselho de Deus é revelado na palavra de Deus, é revelado nas Escrituras. Mas, irmãos, esse método tão apreciável de pregação, que com a graça de Deus temos sempre procurado seguir, expondo sequencialmente a Bíblia, procurando extrair não apenas o tema, mas as próprias argumentações da passagem bíblica que estamos considerando, traz também alguns problemas, traz também algumas dificuldades para o pregador. E entre essas dificuldades está o fato de que, porque expomos a Bíblia
uma passagem após a outra, versículos após os outros, em sequência, nós somos obrigados a enfrentar passagens bíblicas que nós, por várias razões, não escolheríamos para anunciar, não escolheríamos para pregar. Ou porque se trata de passagem de difícil interpretação e que nos causa dificuldade grande, porque temos dificuldades em compreender aquilo que o Espírito Santo realmente tensionou transmitir em uma ou outra passagem bíblica. Nós cremos na doutrina reformada da clareza ou da perspicuidade das Escrituras. Cremos que, de um modo geral, o ensino bíblico é claro, mas isso não significa que todas as passagens bíblicas sejam igualmente claras. Há passagens bíblicas mais difíceis de serem compreendidas, afinal, dezenas de séculos nos separam da época em que os vários livros bíblicos foram produzidos, foram escritos. E eles foram produzidos em contextos históricos, geográficos, religiosos, culturais e idiomas distantes dos nossos, do nosso idioma, da nossa cultura, do nosso contexto histórico e cultural e religioso e geográfico. E isso naturalmente acarreta dificuldade de compreendermos algumas passagens bíblicas que encerram problemas de natureza histórica, contextual, linguística para os pregadores. Outras passagens nós não escolheríamos para pregar porque elas tratam de questões e temas circunstanciais presentes na congregação, abordam problemas que, se nós escolhêssemos passagens avulsas para pregar, tratando desses problemas, nós não escolheríamos, provavelmente, porque iria tocar em feridas, tocar em problemas, e nós naturalmente tenderíamos a evitar. E quando nós expomos a Bíblia sequencialmente, nós somos obrigados a expor passagens como essas também. Mas há ainda um terceiro grupo ou categoria de passagens bíblicas que nós normalmente não escolheríamos para pregar, como essa que eu acabei de ler aqui com os irmãos. Não porque seja uma passagem de difícil compreensão, porque não é, nem porque trata de um assunto delicado do ponto de vista da congregação, ou tocaria alguma ferida difícil de ser abordada, mas porque, se fôssemos escolher para pregar, nós estaríamos dando a ideia de estarmos pregando em causa própria. Isso é muito difícil para o pregador. Assim como os legisladores não devem legislar em causa própria, os pregadores não devem pregar em causa própria de forma deliberada. E há passagens bíblicas dessa natureza, meus irmãos, e eu sinceramente, muito dificilmente, escolheria um versículo como este, no capítulo 6, versículo 6, como tema, como texto de uma exposição bíblica, se eu não pregasse expositiva e sequencialmente, como os irmãos sabem que fazemos, uma passagem após a outra. Estamos há alguns meses expondo essa carta aos Gálatas, desde o primeiro versículo, e já estamos aqui nos aproximando do final do livro, que, com a graça de Deus, estaremos concluindo essa exposição em algumas semanas, algumas poucas semanas. E quero, de início, deixar claro, meus irmãos, que, ao expor essa passagem, não poderia fazer outra coisa, não poderia pular, não faço isso com nenhum versículo da palavra de Deus, não teria cabimento fazer isso. Eu não estou, de maneira nenhuma, pregando em causa própria. Não há aqui nenhuma sugestão
de que os irmãos devam compartilhar coisas boas que Deus tem dado aos irmãos com o pregador. Eu estou perfeitamente satisfeito com a manutenção que eu tenho recebido dos irmãos e não estou aqui sugerindo aumento de salário. Não tenho nenhuma intenção em sugerir que os irmãos e irmãs não têm sido fiéis no que diz respeito à manutenção da obra de Deus, no que diz respeito a essas questões financeiras. De maneira nenhuma. Eu sou grato a Deus porque numa igreja em que nós sequer coletamos oferta, como ocorre em muitas igrejas, e sequer falamos em dinheiro ou em finanças, e os irmãos e irmãs sabem disso, podem frequentar a igreja durante anos e sem ouvir uma vez sequer qualquer encorajamento ou tratamento de assunto nesse sentido, como vemos ocorrer com tanta frequência, de maneira desmedida até em tantas igrejas evangélicas atualmente, ditas evangélicas atualmente. Os irmãos sabem que nós, pela misericórdia e graça de Deus, não temos tido esse tipo de problema. Pelo contrário, eu fico surpreso em ver como novos membros transferidos de outras congregações ou mesmo novos convertidos acabam encontrando o caminho que a eles não é ensinado, de contribuírem para a promoção do reino de Deus, sem que nós tenhamos que enfatizar esse assunto, tratar desse assunto, fazer coletas ou coisas dessa natureza. E isso, num certo sentido, me deixa bem mais livre para abordar o tema que o apóstolo Paulo aborda no versículo 6 desse capítulo 6, quando ele diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E quero considerar com os irmãos um pouco do ensino bíblico acerca dessa questão. Não porque ela seja relevante, como mencionei, para nós ou venha a tratar de um problema que nós tenhamos na igreja, graças a Deus não temos, mas porque nós precisamos conhecer a vontade de Deus acerca de todas essas coisas. E na realidade não é incomum aqui e ali ser ensinado que não é legítimo que ministros da palavra vivam da pregação da palavra. Aqui e ali se sugere. Há algumas comunidades e denominações que partem para outro extremo, enquanto que boa parte das comunidades de igrejas evangélicas quase não pregam outra coisa senão dinheiro e utilizam-se do púlpito para arrecadar o máximo possível de recursos de membros da igreja, até em detrimento da própria condição e situação, muitas vezes difícil, em que vários membros, ou até a maioria dos membros em várias igrejas se encontram, situação financeira difícil. Pela misericórdia e graça de Deus não temos tido esse problema, mas aqui e ali percebemos também o ensino equivocado acerca dessa questão, como se não fosse apropriado, como se não fosse legítimo que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. De tal maneira que alguns ministros podem se sentir até constrangidos acerca desse assunto. E, na realidade, meus irmãos, o grande problema e a grande questão que esse texto lança à luz nem é tanto acerca da questão do sustento, da remuneração daqueles que ensinam, que instruem, que ministram a palavra, mas isso como consequência do desprezo da própria palavra. E eu quero chamar os irmãos, a atenção dos irmãos, para considerar um pouco mais
esse versículo que nós temos aqui diante de nós. Com relação à ligação desse verso com a passagem anterior, isso não é clara, a ligação não é clara. É possível que não haja ligação direta entre o versículo 6 e os versículos anteriores que o presbítero Célio acabou de ler e que estivemos expondo nos em dois domingos anteriores. É possível que, havendo tratado dessas outras questões, o apóstolo Paulo, já se aproximando do final da carta, tenha refletido muito bem o que mais eu preciso, acerca do que mais eu preciso instruir a igreja nessas necessidades, e então ele tenha pensado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, acerca da assistência mútua que deve haver na igreja, o que vai tratar aqui no versículo 10, ainda vamos considerar em domingos subsequentes, como também tratar desse problema, dessa questão da manutenção dos ministros, da manutenção dos pastores. E então, sem relação direta com a passagem anterior, ele tenha acrescentado esse assunto e passe agora a tratar desse assunto. Outros comentaristas sugerem que há sim uma relação que, embora não óbvia à primeira vista, existe entre esse versículo e a passagem anterior. E então deveríamos entender esse versículo como que ligado especialmente aos versos 2 e ao verso 5, que nós lemos há pouco. No verso 2, nós lemos acerca do dever de levarmos as cargas uns dos outros e assim cumprirmos a lei de Cristo. E no versículo 5, nós lemos que cada um deve levar o seu próprio fardo. E é possível que o apóstolo Paulo tenha acrescentado esse versículo 6 para corrigir um possível equívoco aqui mencionado no versículo 5. E então o versículo 6 estaria perfeitamente de acordo com o versículo 2, levai as cargas uns dos outros, não apenas as provações, os sofrimentos, as tribulações, que nós precisamos nos ombrear e ajudar os irmãos a carregá-las, mas também devemos observar para essa lei bíblica da reciprocidade, que o apóstolo Paulo expressa tão bem nas suas cartas. Se os judeus os gentios tinham sido beneficiados espiritualmente através do legado dos judeus, era justo que os gentios recompensassem materialmente os judeus pelos benefícios espirituais que eles tinham recebido. E o apóstolo Paulo ensina isso sempre, e portanto é possível que nesse verso 6 nós tenhamos um exemplo do que consiste levar as cargas uns dos outros. Os ministros da palavra levam essas cargas espirituais dos irmãos, e nesse princípio bíblico da reciprocidade é apropriado que a comunidade também leve a carga da manutenção e do sustento daqueles que se dedicam ao pastorado e ao ministério específico da palavra, do ensino e da palavra. E, como ele havia mencionado que há um aspecto em que cada um leva o seu próprio fardo diante de Deus, ele então no versículo 6 corrige isso para que ninguém pense, bom, já que cada um leva o seu próprio fardo, deixa o pastor se virar, né? E carregar o fardo do sustento e da manutenção dele. E então o apóstolo Paulo entra aqui, ainda no grego, assim como também no português, com uma conjunção adversativa, dizendo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Mas feitas essas considerações com relação ao contexto, meus irmãos, eu quero considerar essa passagem que penso ser melhor considerada sob o tema de honrando a palavra do que sobre o tema de o ensino bíblico acerca da instrução bíblica. Aqui realmente nós temos um ensino sobre a relevância da instrução bíblica na igreja primitiva e consequentemente na igreja.
mas mais do que o ensino sobre a relevância da instrução bíblica, nós temos aqui lições acerca de como devemos honrar a palavra de Deus, honrando aqueles que a ensinam, aqueles que a pregam. E, portanto, nesse final da carta, no capítulo 6, depois de tratarmos desse alívio da carga dos irmãos, e depois de tratarmos também de como lidar com os faltosos na igreja, aqui nós aprendemos acerca de como devemos honrar a palavra de Deus, honrando aqueles que se consagram e se dedicam à instrução, ao ensino e à pregação do Evangelho. E quero abordar esse versículo, meus irmãos, chamando a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para como esse verso aponta para a importância da instrução bíblica no Novo Testamento, a importância da instrução bíblica nessa nova dispensação da graça, nessa nova dispensação do Evangelho. É interessante essa passagem bíblica, porque ela pode ser uma das primeiras passagens, cronologicamente falando, do Novo Testamento, que apontam para o ofício específico do ensino, da pregação, como designando um ofício, uma classe de pessoas que se dedica a isso, e mais ainda, uma das primeiras passagens bíblicas que apontam e que indicam a legitimidade da remuneração daqueles que se consagram e se dedicam à pregação do Evangelho. Às vezes a nossa ordem dos livros canônicos no Novo Testamento não nos permite apreciar bem a cronologia desses livros. É bem provável que a carta aos Gálatas tenha sido, talvez até a primeira carta, livro do Novo Testamento a ser escrito. Mas certamente foi um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito. Logo após a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, por volta do ano 50 da nossa era, essa carta foi escrita. Os irmãos lembram como o apóstolo Paulo saiu na sua primeira viagem missionária, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho nas igrejas da Galácia, Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. E então, retornando, passado algum tempo, o apóstolo Paulo tomou conhecimento do desvio tão rápido que aquelas igrejas estavam experimentando, em consequência, ou como consequência da influência dos legalistas, dos judaizantes sobre a igreja após a saída do apóstolo Paulo. E, portanto, essa é uma das primeiras cartas, um dos primeiros livros a serem escritos do Novo Testamento. E esse versículo é importante porque ele mostra a importância que já naquele momento, já naquela época, era conferida ao ofício da instrução e da pregação do Evangelho. E aponta já aqui para essa distinção desse ofício bíblico do pregador, do mestre, do ministro da palavra, daqueles que se consagram à oração e ao ministério da palavra e, portanto, devem ser sustentados e mantidos para que possam exercer essa função com propriedade. Tão relevante, tão importante é ela para a igreja. Nós temos estudado exatamente nesse momento, nesses domingos, na escola dominical, pela manhã, acerca dos ofícios bíblicos, dos ofícios eclesiásticos, com vistas à eleição de diáconos e de presbíteros, e temos visto como Deus mesmo ordenou tão bem, de maneira tão apropriada, os ofícios na Bíblia para a igreja na nova dispensação, exatamente por causa da relevância e da importância da pregação, da instrução, do ensino do Evangelho. Nós temos o ofício do diácono,
e o ofício dos pastores ou presbíteros ou bispos. E os diáconos são exatamente aquelas pessoas que se consagram à realização de das atividades relacionadas ao sustento dos irmãos, ao suprimento das necessidades materiais dos membros da igreja, e o cuidado com as atividades de natureza mais material, assistencial, exatamente para que os presbíteros regentes, os pastores, os bispos, possam se consagrar ao cuidado espiritual do rebanho, sem terem que estar preocupados com essas outras atividades de natureza assistencial. E vimos também como Deus orientou e instruiu de tal maneira que dentre esses presbíteros regentes, alguns se consagrassem ao ensino e à pregação do Evangelho e se preparassem para o exercício dessa função, de tal maneira que o cuidado e o pastorado geral do rebanho fosse confiado não apenas a essa pessoa, ou a essas pessoas que se consagram ao ensino e à pregação do Evangelho, mas fosse confiado aos presbíteros regentes de um modo geral, exatamente para que os presbíteros docentes, além de participar da supervisão espiritual do rebanho, tivesse o tempo, a energia e o empenho e o cuidado para se consagrar exatamente à função, à atividade da oração, do ensino e da pregação do Evangelho. Os irmãos sabem, conhecem muito bem aquela decisão tão importante para a qual já chamei a atenção dos irmãos em tantas oportunidades, em Atos, no capítulo 6, quando os apóstolos perceberam o enorme risco que a igreja estava correndo se eles continuassem trazendo sobre a responsabilidade deles o cuidado material das ofertas, da assistência às viúvas, das necessidades dos membros da igreja, relegando a um segundo plano aquilo que era a essência da atividade deles, da função deles, que era a pregação do Evangelho. De tal maneira que, como lemos em Atos 6, e nunca custa relembrar essa tão importante decisão apostólica naqueles primeiros momentos da história da igreja, e que certamente explicam essa passagem posterior que estamos lendo em Gálatas, posterior cronologicamente, estamos lendo em Gálatas, no capítulo 6, aonde os apóstolos declararam à igreja reunida que não era razoável que eles abandonassem a palavra de Deus para servir às mesas, mas que se escolhesse pessoas que se dedicassem especialmente a esse serviço de natureza assistencial ou diaconal, de tal maneira que eles pudessem se consagrar à oração e ao ministério da palavra. E vimos como a igreja foi abençoada nesse sentido, e lemos no versículo 7, como crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, como consequência dessa sábia decisão apostólica tomada aqui, e que também revela e demonstra como as coisas são estabelecidas na Bíblia exatamente para conferir lugar de preeminência à pregação e ao ensino do Evangelho, à pregação e ao ensino da Palavra de Deus. Os irmãos sabem muito bem que na época em que estamos vivendo, essas coisas têm sido tão desconsideradas. De um modo geral, dá-se pouquíssimo valor ao ensino e à pregação do Evangelho. Parece que a ideia prevalecente, ainda mesmo no meio evangélico, é no sentido de que isso não é muito importante, a doutrina pode até fazer mal à igreja e que não se deve gastar tanto tempo com isso, e essa pouca atenção e pouca relevância dada ao ensino e à pregação do Evangelho se manifestam no tempo muito escasso concedido ao ensino e à pregação nos cultos públicos. Não é incomum cultos evangélicos durarem 2 horas ou mais,
e, no entanto, a pregação ou o ensino não passar de 10 a 15 minutos quando há pregação e ensino. Porque aqui e ali ouvimos relatos de irmãos que, visitando outras cidades, procuram uma igreja evangélica e chegam relatando que não houve nem sequer pregação do evangelho durante todo o tempo em que, mesmo no domingo à noite, a igreja esteve ali reunida e congregada, apenas cantando, dando testemunho e assistindo a apresentações e coisas dessa natureza, sem que qualquer papel ou lugar de relevância seja conferido ao ensino e à pregação do evangelho. O termo aqui utilizado, traduzido por sendo instruído na palavra, isso traduz uma palavra só na língua original, aquele que está sendo instruído, traduz uma palavra só na língua original. Na realidade, traduz a mesma palavra, só que em outra forma verbal, aqui também traduzida como aquele que o instrui. Aquele que está sendo instruído, aquele que o instrui, traduz um mesmo termo, uma mesma palavra que nós encontramos no Novo Testamento. Traduz um verbo que, numa forma verbal, o particípio, aqui utilizada no início, traduzida como aquele que está sendo instruído, é conhecido nosso mesmo na língua original. Eu me refiro ao particípio katerhúmenos, no grego, que vem sendo utilizado na história da igreja desde o segundo século. Encontra-se a utilização dessa palavra já nas cartas de Clemente, no segundo século, uso bem antigo, para designar aquela instrução catequética na igreja. Eu me refiro à catequese, ao catecúmeno e ao catequizador, ao catequista. Essa é a palavra utilizada aqui. Mas no Novo Testamento, nas poucas vezes em que a palavra é utilizada, 4 vezes fora dos escritos do apóstolo Paulo, 4 vezes também nos escritos de Paulo, 2 vezes aqui, 2 vezes em outros lugares, uma em Romanos e outra em 1 Coríntios, no capítulo 14, a palavra ainda não tinha a ideia que ela veio a adquirir a partir do 4º século, como um uso restrito para a catequese ou para o ensino de novos convertidos com vistas ao batismo, naqueles rudimentos, naquelas verdades essenciais da fé cristã. Nesse momento, a palavra ainda não era utilizada nesse sentido. A palavra é usada no Novo Testamento ainda simplesmente com o sentido de ensinar. E ela pode ser utilizada e deve ser utilizada exatamente nesse sentido. Aquele que está sendo ensinado, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ou seja, se fôssemos traduzir literalmente, como está lá, o catecúmeno na palavra, faça participante de todas coisas boas, o catequizador, se fôssemos traduzir mais ou menos literalmente. Mas pense que a tradução como está aqui, expandida, nos faz compreender melhor o sentido que essas palavras têm no Novo Testamento, para não confundirmos com o sentido que ela veio a alcançar depois na história da igreja, a partir do segundo século. Simplesmente a palavra é aqui utilizada como sinônimo do ensino bíblico, o ensino das verdades cristãs, o ensino também do Antigo Testamento, sob uma ótica e uma perspectiva da revelação bíblica, agora na nova dispensação do Evangelho, ou seja, sob a ótica e a perspectiva cristã, e especialmente a referência aos ensinos apostólicos inspirados, ainda em forma oral, em grande parte. O cânon do Novo Testamento ainda estava sendo formado, mas que representava a vontade de Deus inspirada pelo Espírito Santo, revelada aos apóstolos e como nós temos simplesmente mencionado aqui. Então, meus irmãos, resumindo, estendi um pouco mais do que queria, na verdade, essa passagem mostra como a importância dessa atividade, desse ofício do ensino bíblico na igreja, da instrução bíblica, da pregação do Evangelho na igreja, e
ressalta exatamente como essa atividade e essa distinção entre presbíteros regentes e presbíteros docentes começou a surgir muito cedo na história da igreja, mesmo por ocasião em que essa carta foi escrita, porque essa passagem dá exatamente a ideia de uma classe de pessoas que deveria se consagrar ao ensino e de que essas pessoas deveriam ser dignamente sustentadas, mantidas e remuneradas pela excelência e necessidade da função que elas exerciam na igreja. Mas essa passagem nos ensina um pouco mais, irmãos. Além da importância da instrução bíblica, ela nos ensina também alguma coisa acerca do conteúdo da instrução bíblica. De uma maneira muito simples, muito lacônica, muito resumida, nós lemos aqui que aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E aqui, portanto, nós temos uma referência bem sucinta acerca do conteúdo dessa instrução bíblica, ou da catequese cristã, no sentido ainda do Novo Testamento, ou da pregação do Evangelho, ou do ensino ocorrido na história da igreja, naquele momento que ocorria e que deveria continuar ocorrendo e que deve continuar ocorrendo ainda hoje. Simplesmente numa palavra, o conteúdo da instrução bíblica, o conteúdo da pregação bíblica é a palavra de Deus. É isso que deve ser ensinado. É nisso que os crentes devem ser instruídos. Esse deve ser o conteúdo da pregação, do ensino e da instrução cristã. A palavra de Deus. Para nós isso parece tão óbvio, não é, irmãos? E esse é um risco sempre que a igreja corre com o passar dos anos, né? Cada geração precisa, com a misericórdia e graça de Deus, acordar, despertar, para dar valor àquilo que Deus graciosa e misericordiosamente nos tem dado. O risco sempre é grande de perdermos a capacidade de apreciar essas verdades que para nós são tão evidentes, são tão óbvias, mas não são tão evidentes e tão óbvias assim não, de um modo geral. Que o conteúdo da pregação do Evangelho deve ser essencialmente a palavra de Deus. Nós sabemos que a reforma trouxe uma revolução na pregação do Evangelho. A redescoberta da palavra de Deus, na realidade, ocasionou uma revolução na pregação do Evangelho ali no século XVI, meus irmãos e irmãs. Antes disso, a pregação tinha um local, uma posição bastante secundária no culto público. Quando tinha? Não passava de um apêndice no culto público. Muitas vezes lida em língua desconhecida e raramente exposta e raramente anunciada, raramente pregada. Os reformadores se queixavam que durante a Idade Média, na grande maioria das vezes, o conteúdo da instrução, o conteúdo da pregação não passava de tradições eclesiásticas, de homílias acerca de milagres realizados e acontecidos. Qualquer semelhança com as pregações evangélicas contemporâneas não é mera coincidência. E temas filosóficos, passagens de Sêneca, de Aristóteles, de Sócrates, eram frequentemente temas de instrução e pregação da Igreja Católica na Idade Média. Meus irmãos, os reformadores abominaram isso. E eles cedo descobriram que o conteúdo da instrução cristã, o conteúdo da pregação cristã tem que ser sola Escritura e tota Escritura, só a Escritura e toda a Escritura. É nisso que nós devemos realmente nos concentrar. Não em tradições eclesiásticas, não em exposições filosóficas, não em manifestações de carisma do pregador, atraindo a atenção dos ouvintes para ele e para as suas habilidades naturais, mas para a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e que contém a verdade de Deus, capaz de nos redimir, de nos salvar,
de nos instruir, de nos ensinar, de nos abençoar. À medida em que a nossa pregação, com singeleza, refletir o ensino bíblico, atraindo a atenção dos irmãos e irmãs para a palavra de Deus e para nada do pregador, à medida em que, ao término de uma mensagem ou pregação, os irmãos e irmãs saírem exclamando que profunda é a palavra de Deus, ao invés de dizerem que eloquente ou que grande mensagem do pregador, é o pregador, aí então Deus estará nos abençoando e nós estaremos alcançando o propósito e o fim da pregação do Evangelho. Um pregador reformado, me parece que por motivo de doença, ele teve que ficar ausente do seu púlpito por alguns meses. E ele então começou a visitar igrejas, me parece que na América do Norte, evangélicas. E ele escreveu um artigo sobre a sua peregrinação nos assentos das igrejas nessa nossa geração, nessa nossa época. E ele então, nesse artigo, alerta contra aquilo que ele pôde perceber e constatar nessa sua peregrinação nos bancos das igrejas. E ele alerta contra a pregação cada vez, foi isso que ele pôde perceber, mais dependente do talento, da energia e da originalidade do pregador e cada vez menos dependente da palavra de Deus. Pessoas buscam a igreja, mais igrejas, mais e mais, por causa do talento, da vitalidade e da originalidade do pregador, do que por causa de uma exposição lúcida e fiel da palavra de Deus. E ele continua e adverte que a situação não melhorará, eu estou lendo, enquanto as pessoas conceberem a pregação, ou mesmo conceberem a pregação principalmente como sagacidade de linguagem, exibição, estímulo ao interesse pelo uso de artes, de ilustração e retórica, ou, por outro lado, conceberem a pregação como tratamento de algum problema atual, como aplicações absurdas e irresponsáveis de profecias bíblicas, e como uma tentativa de atrair o interesse pelo uso de alguma coisa sempre nova e relevante. Ele conclui dizendo: o que precisamos em nossas igrejas é um retorno à palavra de Deus. As congregações devem insistir em ouvir a palavra de Deus. Ministros precisam ser encorajados a abandonar tarefas estranhas à sua vocação e retornar ao estudo. E entre parênteses ele coloca, enfatize a palavra estudo das Escrituras. O que precisamos é da exposição da palavra de Deus, da sua proclamação no poder que lhe é próprio para o bem da igreja e para a promoção do reino de Deus e para a glória de Deus. E nessa passagem, de modo muito simples, meus irmãos, o apóstolo Paulo não pode deixar de focalizar aquilo que era, de fato, o conteúdo da sua pregação, isto é, a palavra de Deus. Não é fácil, é muito mais fácil contar algumas histórias, atrair a atenção dos irmãos com uma infinidade de ilustrações, experiências pessoais do pregador, do que com a graça e a misericórdia de Deus, labutar e estudar a semana inteira, procurando, com o intuito de sinceramente procurar compreender o que é que o Espírito Santo quis de fato dizer aos leitores originais da Bíblia, e o que é que essa passagem diz de relevante para nós hoje, de tal maneira que eu possa aplicá-la de maneira consoante ou harmônica com o propósito e a intenção do Espírito Santo ao inspirar uma determinada passagem bíblica que nos compete abrir e expor
para que os irmãos e irmãs sejam instruídos e abençoados, não pela eloquência do pregador, não pela exibição de inteligência ou de sagacidade e originalidade do instrutor, mas sejam abençoados pela exposição fiel, singela e dependente do Espírito Santo de Deus, da palavra do Senhor. Não é fácil, meus irmãos, fazer isso. Para expor a palavra de Deus com propriedade e com fidelidade, nós precisamos dedicar tempo, bastante tempo. E os ministros da palavra que querem fazer isso com fidelidade, sabem o quanto isso é difícil, porque nós somos pressionados a todo momento e a todo instante a deixarmos e negligenciarmos essa atividade tão importante do ponto de vista bíblico e tão pouco considerada e valorizada pelo mundo e, infelizmente, até por boa parte da igreja atualmente. E como é difícil, meus irmãos e irmãs, separarmos um tempo substancial, a substância do nosso tempo, de segunda a segunda, para estudar a Bíblia, no seu contexto histórico, nas línguas em que elas foram escritas, no seu dando atenção devida ao seu contexto geográfico, religioso, cultural, e então, com a misericórdia e graça de Deus, ajudar a congregação a compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus realmente intencionou aplicar. Os puritanos diziam que era preciso o pregador mortificar continuamente a sua carne, em rejeitar determinantemente aparecer no púlpito para que a palavra de Deus apareça, e deliberadamente rejeitar qualquer coisa e fugir de qualquer coisa que possa atrair a atenção ou a admiração dos ouvintes a ele, e conduzir a atenção e a admiração dos ouvintes à palavra de Deus. Eu não tenho tanta oportunidade de ser exposto à pregação, outras pregações do Evangelho, porque eu prego quase 50 domingos por mês, a não ser 2, 3 domingos, ou por ano, a não ser 2 ou 3 domingos por ano, raramente mais do que isso. Mas aqui e ali, tendo oportunidade, vemos como fica evidente e clara a intenção e o gosto dos pregadores de atrair o reconhecimento, o louvor e a admiração para si. Seja através de inventar uma divisão muito curiosa e perspicaz e sagaz e original, que na realidade pouco acrescenta e às vezes até desvia a atenção dos ouvintes daquilo que a palavra de Deus realmente quer ensinar. Seja chamando a atenção dos ouvintes para a sua cultura, para a sua inteligência, para a sua capacidade, às vezes até mesmo para a sua pseudo-piedade. Quando a palavra de Deus nos ensina que o foco da nossa pregação deve sempre ser a palavra, centralizada em Cristo, a essência da palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas, meus irmãos, eu ainda tenho uma outra consideração que eu gostaria de fazer com os irmãos, com base nessa passagem bíblica, porque ela nos ensina não apenas acerca da importância da instrução bíblica e do conteúdo legítimo da instrução bíblica, mas principalmente ela nos ensina acerca do reconhecimento devido pela instrução bíblica. Reconhecimento devido pela instrução da palavra de Deus, pelo anúncio da palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. Quando nós lemos aqui, mas aquele que está sendo instruído, aquele que é ensinado, aquele que é instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Na realidade, nós temos aqui um encorajamento do apóstolo Paulo, no sentido de que os membros das igrejas da Galácia
mantivessem os seus ministros da palavra, que eles sustentassem os ministros da palavra, para que eles pudessem se dedicar ao ofício deles e cada vez mais e melhor orar, estudar, pregar, ensinar o Evangelho, que é a essência da vida da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. É bem provável que essa instrução do apóstolo Paulo tenha decorrido do fato de que essa obrigação da igreja, esse dever da igreja estava sendo de alguma maneira negligenciado nas igrejas da Galácia. É bem provável que por influência dos judaizantes, que estavam causando tanta dificuldade, tanto problema, tanta confusão nas igrejas da Galácia, os ministros docentes, as igrejas estavam negligenciando a manutenção digna dos ministros da palavra, dos instrutores, dos mestres bíblicos. E então ele teve que exortar e chamar a atenção daqueles irmãos no sentido de que aqueles que são regularmente, essa é a ideia que a forma verbal nos comunica aqui, aqueles que são regularmente ensinados, instruídos na palavra, devem compartilhar com os seus instrutores regulares também, com os ministros da palavra, tudo aquilo que Deus tem lhe dado de bom. O tempo não me permite ver com os irmãos várias passagens bíblicas em que essa expressão aqui, coisas boas, é utilizada em outros lugares do Novo Testamento. Mas se os irmãos forem ver essas passagens, como eu tive a oportunidade de ver durante a semana, investigar durante a semana, elas designam exatamente o sustento, designam exatamente a manutenção, designam exatamente bens materiais, que devem ser compartilhados com os ministros. Repito, não custa fazer a ressalva, sugerindo que ninguém compartilhe nada adicionalmente com o pastor, viu? Estou suprido, graças a Deus, Deus tem me dado mais do que eu podia imaginar nesse sentido. Quando Deus me chamou um dia e me fez abandonar uma profissão rentável, lucrativa, e me chamou para ser ministro do Evangelho, na época, há 25 anos, quase 30 anos atrás, a ideia de ministro era sempre alguém que passava por provações e necessidades materiais mesmo. Ainda não tinha tudo isso que nós vemos hoje. E a ideia, a disposição era de servir a Deus e passar por necessidade, se assim fosse, e ocasionalmente foi preciso passar alguma coisa. Mas estou suprido, como disse o apóstolo Paulo, à igreja de Filipe, tem abundância. Não estou escrevendo, disse ele, para que vocês renovem o cuidado de vocês para comigo, que não é o caso, não. Ainda há pouco, esses dias mesmo, eu ouvi acerca de costume em algumas igrejas, por aí, que tem, como se fosse na parede, alguns lugarzinhos para os membros colocarem ofertas. Por exemplo, para o trabalho missionário, quem quiser doar para o trabalho missionário, coloca um envelopezinho lá. Então, aquele o escaninho, vamos dizer assim, da obra missionária. E para isso, para aquilo, e tem o escaninho do pastor. Aqueles que quiserem dar alguma coisa para o pastor, colocam lá as suas ofertas para o escaninho. Nós não temos escaninho para as outras coisas aqui, muito menos escaninho ou lugarzinho para colocar ali oferta. Não é esse, meus irmãos, o caso. Mas o fato é como Calvino colocou muito bem, eu transcrevi rapidamente o que ele escreveu comentando essa passagem bíblica. A grande relevância dessa passagem está no fato de que negligência com os ministros da palavra reflete desprezo da própria palavra. Porque aqueles que valorizam e honram a palavra, honram também os ministros da palavra. É natural que assim seja. Ele disse assim, os ministros da palavra estavam sendo negligenciados, comentando esse texto, porque a própria palavra estava sendo desprezada. Porque se a palavra for realmente estimada, seus ministros sempre receberão o tratamento honroso que merecem.
E, portanto, irmãos, embora não tenha nada a ver com o nosso caso, é preciso a igreja compreender a vontade de Deus acerca dessas questões. O cuidado em honrar os ministros e mesmo remunerar os ministros de maneira digna representa a honra e o valor que os crentes dão à palavra, quando esses ministros se consagram de fato a expor da melhor maneira possível, debaixo da graça de Deus, da assistência do Espírito, com a maior precisão possível, as verdades de Deus tão preciosas, reveladas para nós na palavra de Deus, reveladas para nós na palavra do Senhor. Há várias outras passagens bíblicas em que esse texto, esse tema é ensinado na Bíblia. O próprio Senhor Jesus ensinou esse princípio da reciprocidade em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 4 até o versículo 8. Eu vou ler para os irmãos, lá nós lemos assim, Lucas 10, de 4 a 8. Quando ele enviou os 70 discípulos para anunciar o Evangelho, ele disse assim: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. E aí o Senhor Jesus acrescenta: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Digno é o que o Senhor Jesus está ensinando, é aquele que anuncia o Evangelho, que se sustente através do anúncio do Evangelho. Não se sintam constrangidos, evangelistas, quando chegando numa casa, numa cidade, e pregando o Evangelho, e então oferecerem uma galinha, um porco, né, a costela de um carneiro. Pode comer da costela do carneiro, porque você faz jus à comida, à sua manutenção, o anúncio e pela pregação do Evangelho que faz. E o apóstolo Paulo ensina esse mesmo princípio em algumas passagens bíblicas. O tempo já está adiantado, eu quero ressaltar pelo menos 3 passagens bíblicas, apenas, rapidamente. Uma em 1 Tessalonicenses 5, versos 12 e 13, onde apenas em termos mais gerais, ele diz: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Não é uma passagem específica sobre remuneração nesse sentido, mas é uma passagem geral acerca da honra devida àqueles que se consagram a Deus ao serviço da igreja. Aqueles que servem a igreja são dignos de máxima consideração por causa da excelência da natureza da obra que eles realizam. Mas outras 2 passagens são diretas. Uma em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, certamente é uma passagem bem conhecida dos irmãos. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 e 18, o apóstolo Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Isto é, aqueles que se dedicam, que se afadigam na palavra e no ensino, são merecedores de dobrados honorários pela dificuldade e pela excelência da obra que eles realizam do ensino e da pregação do Evangelho. E a última passagem que eu quero considerar com os irmãos é a passagem mais detalhada, onde o apóstolo Paulo aborda essa questão, esse tema de maneira mais detalhada, se encontra em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios,
capítulo 9, versos 7 a 14. Paulo, então, se sentia muito livre para fazer isso, porque em algumas igrejas, como um evangelista, como um apóstolo, ele nem recebia nada da igreja. Outras igrejas o ajudavam, como a igreja de Filipos e outras, e quando necessário fazia tenda, diante das circunstâncias difíceis, mas ele ensinava acerca da legitimidade dos ministros do Evangelho viverem do Evangelho. E nessa passagem, em 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7, nós lemos assim, quando ele diz: quem vai à guerra à sua própria custa? Pensem sobre essas perguntas de retórica. Ninguém pode estar na guerra às suas próprias custas. Alguém tem que sustentá-lo e mantê-lo para que ele possa guerrear. Quem vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa, ou é seguramente por nós que ele o diz? Certamente que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. E no verso 11, especialmente: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Os irmãos sabem o quão difícil era a situação, né, na igreja de Corinto, as acusações que haviam contra o apóstolo Paulo, e ele recusava até receber qualquer sustento ou manutenção da parte daquela igreja. Por isso ele diz: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Mas ele acrescenta nos versículos seguintes: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Irmãos, quero concluir, nosso tempo já se esgotou, lembrando isso, não é fácil pregar nessas passagens bíblicas, porque parece que nós estamos pregando ou ensinando em causa própria. Deus sabe que não é essa a minha intenção. Ao expormos a Bíblia como um todo, nos importa pregar a Bíblia como um todo, anunciar todo o conselho de Deus, e esse tema é parte de todo o conselho de Deus. E é muito bom que a igreja compreenda que trata-se de um dever bíblico compartilhar com aqueles que ministram o Evangelho das bênçãos materiais que Deus tem, com as quais Deus tem favorecido a igreja. Evidentemente que não cabe da parte daqueles que estão pregando o Evangelho se preocuparem com isso ou buscarem isso. Não cabem daqueles que Deus chamou para anunciar o Evangelho estarem buscando melhorias, saindo de igreja para outra, sempre que lhe oferecem um salário maior. E isso é tão frequente, meus irmãos e irmãs. Quantos e quantos ministros não param numa igreja? Porque quando estão numa igreja, então recebem e são bem-sucedidos. Se são mal-sucedidos, a igreja põe para fora mesmo, né? Às vezes até tem que botar mesmo, e aí ele vai lá. Mas se for bem-sucedido, outros tomam conhecimento desses ministérios, outras igrejas ou outras instituições oferecem salário melhor, e então esses pastores passam de igreja em igreja, durando pouco em cada igreja, num sucesso profissional e eclesiástico muito triste nesse sentido. Infelizmente, isso acontece. E não é de estranhar, portanto, que várias igrejas aprendam essa ideia e também troquem de pastor à torta e à direita, sempre procurando o melhor. Não há compromisso nem do ministro com o rebanho, nem do rebanho para com o pastor.
Isso não deve de modo nenhum acontecer. Não posso imaginar um pastor deixar uma igreja, assumir outra igreja, simplesmente porque lhe ofereceram melhor salário. É claro que quando isso acontece, geralmente eles aceitam porque eles estão convencidos que é a vontade de Deus, não é? Passar de uma igreja com salário melhor. Confesso aos irmãos que acho que há uma semana atrás eu recebi uma proposta muito boa para fazer uma coisa que eu gosto muito, ensinar, talvez na maior instituição de ensino do Brasil, para ganhar provavelmente em torno de 3 vezes aquilo que eu ganhei aqui. Através de um irmão muito querido que me telefonou. E eu disse que não precisava de tempo para pensar. A resposta era não. Se fosse para Bujaru, eu poderia ter que pensar. Fosse para ir, desculpe Bujaru, não tem nada contra Bujaru, né? Às vezes aqui eu menciono, não sei por que me vem à mente, mas alguma igreja carente para receber um salário, uma manutenção pior no interior, aí eu teria que refletir mais tempo. Mais tempo. De outro modo, eu disse, tem só uma possibilidade disso ocorrer, é quando a igreja não me quiser mais, né? Quando não for colocado para fora, ou então, sei lá, outra razão nesse sentido. Senão, eu não tenho nenhuma pretensão de aceitar convites dessa natureza, como já recebi alguns que têm encarado mais como tentações do que como oportunidades, porque há muito que ser feito na nossa região, a carência aqui é muito grande, a necessidade da pregação do Evangelho é tão grande aqui. Nós estamos no meio de um campo missionário, no que diz respeito à fé reformada, tão grande que dificilmente nós poderíamos pensar de outra maneira. Portanto, não cabe aos pastores estarem pensando naquilo que podem conseguir. E os presbíteros dessa igreja sabem muito bem que nunca, nenhuma vez, nem quando vim, em nenhuma outra circunstância, ou mesmo em outra instituição de ensino, Seminário Batista, eu jamais perguntei quanto eu ia ganhar, por que ia ganhar, como ia ganhar, ou se ia ganhar alguma coisa. Não cabe a mim isso. Cabe a mim anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, ser fiel a Deus da melhor maneira possível, mas nós como igreja, claro, precisamos aprender. Aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amanhã pode ser outra pessoa aqui. Aqueles que pregam do Evangelho, vivam do Evangelho. Digno é o trabalhador do seu salário. São merecedores de dobrados honorários. Aqueles que presidem bem, governam bem, supervisionam bem e se dedicam, se afadigam na palavra e no ensino. Meus irmãos, Deus nos abençoe acerca desse assunto relevante ensinado nesse versículo 6 aqui pelo apóstolo Paulo. Que a pregação, o ensino do Evangelho tenha prioridade sempre na nossa igreja. Que o conteúdo da pregação, do ensino do Evangelho, seja focalizado à palavra de Deus, essencialmente Cristo e este crucificado. E lembra os irmãos, se a palavra de Deus é valorizada, os seus ministros são valorizados também, como expressão do quanto nós prezamos, o quanto nós valorizamos a exposição singela, simples, mas fiel da palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Que Deus seja gracioso e misericordioso com todos nós.